Muito bom dia, bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Este Manhã Viva tem como tema o perdão abre caminho para a cura. Um tema um pouco voltado para os jovens. No programa de hoje contamos com a presença do Padre Tiago Fonseca, que é pároco da Ericeira e Carvoeira, para nos falar sobre este tema, o perdão. E que, como sabemos, ou se não sabemos, vamos ficar a saber que o perdão abre 1000 caminhos para a cura. Mas também este tema vai nos ensinar aos jovens a importância de saber perdoar. Na proximidade que estamos do maior evento católico mundial, a Jornada Mundial da Juventude, queremos mostrar a importância de estarmos bem connosco mesmos, estarmos em paz, pois sabemos perdoar, não é? Errar é humano, mas saber perdoar é incrível para nós e para o outro. O perdão é, assim, uma graça que Deus dá a todos os que o buscam de coração sincero. E antes de começarmos este programa, quero agradecer a presença do Padre Tiago. Muito obrigado por estar connosco para falar-nos sobre este tema. Muito bem-vindo. Agradeço muito também o convite e não podia recusar, claro, falar sobre este tema do perdão, que é um tema tão apaixonante e que transforma realmente a nossa vida. Padre Tiago, começamos sempre o programa com uma oração. Pedia-lhe que conduzisse então este momento. Então rezamos aqui uma oração do perdão e convido-vos a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai de amor e de bondade, que em sua infinita misericórdia acolhe todos os que se aproximam de vós com o coração arrependido, acolhei o meu pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra ti e contra os meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, Mestre da ternura e do amor, que devolveu a vida em plenitude a tantos homens e mulheres imersos no pecado e caminhantes das trevas, conduzi-me nos caminhos do perdão e fortalecei a minha alma para que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Espírito Santo, Consolador da alma, advogado dos justos e paráclito do amor, inspirai em meu coração gestos de bondade e de ternura que devolvam aos corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém. Amém. E rezamos também a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Tiago, então vamos lá iniciar a nossa entrevista. Já sabe que, conforme vamos falando, podemos ir tomando o nosso pequeno almoço. Muito bem. Posso comer laranja? O que faz quiser, bem. o que quiser, exatamente nesta altura, não é? Do inverno. Minha mãe está-me sempre a dizer que tenho que comer mais fruta, isso vou aproveitar. Padre Tiago, geralmente quem vem sempre a este programa, existe sempre a pergunta inicial da praxe, que é: quem é o Padre Tiago Fonseca? Muito bem, essa pergunta lembra-me os tempos de seminário. Nós tínhamos um padre, diretor espiritual no seminário, que era o Padre Nuno. As primeiras direções espirituais eram, durante vários meses, quem és tu? É uma pergunta que íamos sempre aprofundando durante esse tempo de seminário. Olha, Marta, eu gosto de responder esta pergunta com a história da minha família, com a história dos meus pais. Não sei quanto tempo temos, mas se tivesse assim de responder mais rapidamente, eu sou o 6º filho de 7. Meus pais, da Fátima e o Henrique, tiveram 3 filhos, depois veio a conversão da minha mãe e, por consequência, do meu pai, e em vez de 3, quiseram abrir-se à graça de Deus e vieram mais 4, incluindo eu, que sou então o 6º. E descobrir-me quem sou começa muito no seio da família e na história de fé que aí fui sendo educado. É que desde o princípio, desde pequenino, fui educado com a presença de Deus, como sendo uma presença muito natural lá em casa. Era óbvio que quando acordávamos de manhã, rezávamos a caminho da escola. Era óbvio quando nos sentávamos à mesa para almoçar ou para jantar, íamos rezar para agradecer a Deus. Era óbvio à noite que não íamos dormir sem rezarmos juntos. E isso era tudo natural.
Desde pequeno também andei nos colégios católicos, frequentei os colégios do Opus Dei, em Lisboa, estudei no Colégio Planalto e desde pequenino fui habituado a ter então padres à minha volta, padres no colégio que nos acompanhavam, de preparação para a primeira comunhão, tudo isso era natural. Lembro-me, até a propósito deste tema de hoje da confissão e do perdão, lembro-me perfeitamente de estar na fila à espera para a minha primeira confissão, estar assim encostado à parede, nervoso, a pensar nos pecados que tinha andado a fazer e que me ia confessar a seguir. E por isso, desde pequeno, que esta questão de Deus foi uma questão muito presente na minha vida. Lembro-me de ser miúdo e ter também assim algumas questões acerca de Deus. Uma delas era pensar porque é que o Gonçalo, que nem sequer era batizado e que era um miúdo da minha turma, tinha melhores notas do que eu. Eu rezava. Eu ia à missa. O Gonçalo não rezava, não ia à missa porque o Gonçalo tinha melhores notas do que eu. Isto deixava-me sentir injustiçado. Mas depois, entretanto, o Gonçalo foi batizado. E não sei, talvez no 5º ano. E então percebi, pronto, ele tinha melhores notas do que eu porque já ia ser batizado. E então Deus já o estava a preparar. Isto, meio a sério, meio a brincar, a verdade é que tinha uma certa lata com Deus. Gostava todas as manhãs de fazer 3 pedidos a Deus na oração. E, ao mesmo tempo, achava que deveria ter algumas regalias porque eu era filho de Deus. Exato. Isto levou-me depois, na adolescência, também a tomar consciência de que Deus não era um Deus insensível ou um Deus distante, mas que era um Deus que se preocupava comigo e que me amava tanto que sofria quando eu não correspondia ao seu amor. Lembro-me de ser miúdo e a minha mãe ir um dia aqui a Fátima e trazer-me um postal de Fátima do Francisco Pastorinho, em que o Francisco dizia: não quero mais ofender a Jesus que está tão triste com os meus pecados. E eu lembro-me da minha mãe trazer aquele postal, dar-me aquele postal, escrito por ela depois do outro lado, e de eu pensar: bolas, Jesus fica triste com os meus pecados. Eu não quero mais deixar Jesus triste. Então, também desde pequeno estava habituado a confessar-me com regularidade. Nós tínhamos no colégio um privilégio muito grande, que era termos padres que nos acompanhavam e 2 em 2 semanas tínhamos sempre uma folha de papel que passava lá pela turma inteira com a nossa possibilidade de nos inscrevermos para nos confessarmos. O papel ia lá sempre e quando chegava a mim o papel já estava assinado com o meu nome. Já havia alguém da minha turma, algum amigo meu, que já tinha assinado lá o meu nome, porque sabia que eu gostava de me confessar. Então, punha lá sempre o meu nome, mesmo quando eu não me queria confessar, o meu nome já lá estava, que alguém já lá tinha escrito o meu nome. Por isso, quem sabe, hoje em dia sou padre, também graças a esses meus amigos que estavam a pôr o meu nome. Instrumentos de Deus para sim, apontar, mal eles sabiam. Exato. É verdade também que outros que escreviam o nome na confissão só para faltar um bocadinho às aulas durante 10 minutos, um quarto de hora. Mas eu, graças a Deus, fui habituado então a confessar-me e lá ia à confissão. Depois houve uma altura em que, já um bocadinho mais crescido, com 14, 15 anos, já depois de ser crismado, passei a ter muito medo de Deus. E tinha medo porque acreditava realmente que Deus existia, que Deus me amava e que Deus me poderia pedir alguma coisa. E o meu medo era: se Deus me pede para ser padre? Eu não quero ser padre. E se Deus me pede para ser padre? Isto gerava em mim alguma ansiedade. Eu lembro-me de ter estado aqui em Fátima com o Papa São João Paulo II no ano 2000, na altura daquela grande peregrinação a Fátima em que o Papa veio beatificar os pastorinhos. E nesse dia, na noite do dia 12 e depois no dia 13, ter feito uma experiência de alegria máxima, de ser amado por Deus. Parecia que o sol, que estava a brilhar intensamente naquele dia, brilhava só sobre mim, como se Deus estivesse a pôr os olhos em mim. Isto deu-me uma alegria enorme e logo a seguir um medo imenso. Se Deus quer que eu seja padre. E lembro-me ainda de ir falar com um padre lá no colégio, a dizer ao seu padre: e lá que eu não vou ser padre, que eu não quero ser padre. E o padre disse-me: não te preocupes, que Deus não te vai tramar. E por isso, com aquela resposta, eu fiquei sereno e pensei: já não tenho de fugir de Deus, porque Deus não me vai chamar a ser padre. Não mal estava sabia. preparado ainda para... Ainda não estava preparado, aceitar. claramente, e Deus sabe fazer as coisas muito bem feitas. E por isso vai-nos conquistando levemente, devagarinho, vai percebendo que ainda não pode ser tão bruto e então vai chamando com delicadeza. Foi assim comigo também.
Acabei os estudos do secundário, fui estudar Economia para a faculdade, estudar na Faculdade de Economia, na Universidade Nova, e a experiência na faculdade também foi uma experiência muito feliz. Na altura foi assim um mundo novo que se abriu, vinha do colégio, que é um ambiente mais fechado, mais protegido. Sim. E cheguei à faculdade com tanta gente que não tinha a mesma educação que eu, que não acreditava no mesmo que eu e que me fazia perguntas. Isso foi muito giro, porque o tema da fé surgia com muita naturalidade à mesa ou à noite, nas festas, e naturalmente eu sentia-me interpelado a falar de Deus aos meus amigos, porque queria partilhar com eles este tesouro da fé. E eles também com muita naturalidade me faziam perguntas, mas tu acreditas nisto? Porquê que tu acreditas nisto? Então, e aquilo, o que é que tu pensas? E estas conversas eram sempre conversas que davam um pano para mangas. Ficávamos ali a conversar pela noite fora. Isto depois levou-me, mais tarde, a colocar novamente a questão, será que Deus quer que eu seja padre? Essa foi uma pergunta que surgiu depois, sim, mais decididamente com a morte do Papa São João Paulo II, no dia 2 de abril de 2005, e logo a seguir com a grande aventura que vivi. Até a propósito destes dias que estamos agora a viver de despedida ao Papa Bento XVI, eu tive uma grande aventura com o Papa Bento em 2005, quando ele... Já lá vamos. Sim. Já lá vamos. Isto dá pano para mangas. Sei também, não é? Durante essa história que acabou por contar, que no seu passado tinha um sonho ambicioso, que era ser presidente do Benfica. Vale reforçar que tudo não passou de um sonho que não se concretizou. No entanto, nunca sabemos, ainda posso vir a ser presidente do Benfica. Ser padre ou ser presidente do Benfica? Bom, estou muito contente com a vocação de padre, mas se Deus me chamar a ser presidente do Benfica também, conciliando sempre com a missão de padre, aqui... A verdade é que sofri muito na adolescência. Sofri muito porque o Benfica estava sempre a perder. Foram anos terríveis, daqueles anos, final dos anos 90. Ia muitas vezes ao estádio ver os jogos do Benfica e sair lá sempre muito desanimado porque as coisas não corriam como nós queríamos. E foram anos em que pensava, eu gostava de poder levantar o Benfica, poder fazer alguma coisa pelo meu clube. Na altura, também fui percebendo que havia coisas mais importantes do que o futebol. E isso também é algo que uma e outra vez preciso voltar a relembrar, porque a verdade é que é fácil pormos o nosso coração preso às coisas que, sendo boas, não são as mais importantes. E isso é uma aprendizagem constante. Ainda agora, no mês passado, com o Mundial de Futebol, apercebi-me, e sou padre, mas apercebi-me que estava com o coração desordenado, estava demasiado fixado na ideia de que poderíamos ganhar o Mundial de Futebol e ser campeões do mundo, e depois quando perdemos foi uma desilusão enorme, e ainda bem, porque me ajudou, aquela derrota ajudou-me a viver melhor o tempo de Advento. Sim. Isso já na altura, na adolescência, também tinha o coração assim desarrumado e demasiado apegado ao Benfica. Continuo a gostar muito de futebol e a acompanhar o Benfica, claro, e vou vendo as notícias e vou de vez em quando ao estádio, não tantas vezes como gostaria, mas vou acompanhando. Mas sei que a minha missão é ser padre. Padre, o seu sentido, é o sacerdócio. E foi nascendo assim, não é? A sua vocação sacerdotal, que teve esse marco importante que ia dizer acerca do Papa Bento XVI, não é? De Fátima, de modo especial, acerca do sacramento da reconciliação. Como é que foi esse discernimento? Então, isto começa desde ainda antes de eu nascer, costumo dizer, mas aqui o acontecimento marcante foi a morte do Papa São João Paulo II. No dia 2 de abril de 2005, eu estava aqui em Fátima, no encontro da equipa de jovens de Nossa Senhora. Era um movimento de jovens que eu fazia parte. Sim. E que tanto me marcou ao longo da vida. E estávamos no encontro e já sabíamos que o Papa poderia morrer a qualquer momento. E às tantas vieram dizer, à hora de jantar, olha, o Papa acabou de morrer. E eu, na altura, saí do meio da confusão e fui rezar para uma capelinha. Não foi a capelinha das aparições, mas foi uma outra capelinha aqui em Fátima. E enquanto rezava, pensava que não podia ficar na mesma. O exemplo de vida do Papa João Paulo II fazia-me também em mim uma grande influência e fazia-me desejar ser cristão a sério.
Na altura tomei o propósito de passar à missa todos os dias e rezar o texto todos os dias, aquilo que é próprio da juventude, não é? Achamos que vamos mudar o mundo e que vamos mudar a nós próprios assim de um momento para o outro. E então assumi esse propósito. E logo depois, alguns amigos vieram dizer que iam assistir ao enterro do Papa a Roma. E eu pensei, olha, engraçado também, vão vocês. Afinal já não foram e voltaram a dizer, olha, afinal vamos assistir ao conclave onde vai ser eleito o novo Papa. E eu comecei a pensar, e se eu fosse também a Roma assistir à eleição do novo Papa? Nunca tinha vindo até Roma e pensei, olha, uma boa oportunidade, estou no primeiro ano da faculdade, se faltar às aulas uns dias não é dramático, desde depois compensa com os estudos. E então falei com os meus pais, a minha mãe me disse logo, acho que é uma boa oportunidade, mas tenho de falar com o pai. Falei com o meu pai disse, oh filho, o dinheiro não cai do céu, se não tens dinheiro não podes ir. E disse, não, vou resolver isso. E fiz ali uma agressão de fundos, chateei metade da família e lá consegui juntar o dinheiro que precisava e cheio de lata, e à frente da família toda disse, oh pai, já arranjei o dinheiro que era preciso, já posso ir. Tinha 19 anos, o meu pai disse, olha, és maior e vacinado, se quiseres, vai. Então, no dia seguinte estava a comprar o bilhete de avião e na segunda-feira estava a partir para Roma. Segunda-feira era dia 18 de abril e estava em Roma, na Praça de São Pedro, no dia 19 de abril, quando começaram os sinos a tocar, fumo branco a sair da chaminé e deu-se o anúncio solene, havemos Papa. Sim. E apareceu depois à janela, passados uns minutos, um velhinho vestido de branco, que era o novo Papa, o Papa Bento XVI. Isso foi absolutamente transformador na minha vida. Essa eleição do Papa e a experiência da universalidade da Igreja. Naqueles dias em Roma, vimos tanta gente. Percebemos que a Igreja é tão grande, nela cabem todos, e que Jesus está vivo, que a Igreja está viva. Aliás, o Papa Bento fez questão de dizer isso na sua homilia de missa do início do pontificado. A Igreja está viva. E nós podemos ver aquilo. Era mesmo verdade, com a ação do Espírito Santo. Isso foi uma experiência muito gratificante. Na altura éramos um grupo de amigos, 10 rapazes, 4 meninas. Ficámos tão tocados por aquela experiência, por aqueles dias em Roma, que alguns de nós entramos logo no seminário em setembro de 2005. Outros começaram a namorar. A Inês e o Hugo até já estão casados e têm 4 filhos. E eu ainda estava inquieto, ainda não sabia bem o que Deus queria de mim, mas voltei a ficar com medo. Ai, se Deus quer que eu seja padre. Na altura percebi que ainda não era tempo de entrar no seminário e fui, então, continuando os estudos na faculdade. Também namorei com uma menina muito querida e esse namoro, 3 anos, também foi importantíssimo para ir aprendendo a amar. E para aprender também na relação a perdoar, a ser perdoado. Para aprender também que me podia dar mais a Deus. Ela era muito generosa e estava sempre muito presente em voluntariados, fazia tanto. E eu pensava, também posso dar mais, posso dar-me mais. Isso foi muito interpelador para depois descobrir que Deus podia ter outro plano para mim, que não passaria pelo casamento. Entretanto, acabei os estudos, depois de Economia e Gestão, e comecei a trabalhar em fevereiro de 2009, trabalhar para a área financeira, e nesse período, já com perspectiva de casamento em cima da mesa, continuava a perceber que faltava alguma coisa. E em abril de 2009, estava novamente em Fátima, no Encontro Nacional das Equipas de Jovens, nessa altura já com responsabilidade, já mais velho do que em 2005, e tinha alguns jovens que estavam à minha guarda. E eu disse-lhes, olha, estamos aqui em Fátima, Nossa Senhora pediu para nos confessarmos todos os meses, querem aproveitar, vamos confessar aqui? E eles disseram, está bem. Então peguei alguns que estavam comigo e fomos até à Basílica da Santíssima Trindade, à Capela das Confissões, e quando lá chegámos, estava uma fila de 50 pessoas para se confessar e só havia 2 padres a confessar. E nessa altura, então, pela primeira vez na vida, um desejo enorme de ser padre para poder confessar aquela gente toda. Claro que o namoro não podia durar. 3 dias depois acabámos o namoro e no dia a seguir fui para um retiro. E nesse retiro rezei muito, foi um retiro de 3 dias de silêncio, rezei muito a partir daquelas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, em que Jesus diz, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir, o vosso Pai do céu sabe do que tendes necessidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, com estas palavras de Jesus, eu pensava, não tenho de saber tudo o que vai acontecer, basta-me confiar na providência de Deus. Claro. Deus vai providenciar, até aquelas coisas que mais me assustavam. E claro, assustava-me
Como é que será isto do celibato? Como é que será isto da exposição mediática, de falar em público? Como é que será isto de ser guia de uma comunidade? Claro que Todas sim. essas coisas, mas de repente nada disso me prendia, porque tinha uma enorme confiança na providência de Deus. Estava pronto. Falou aí no perdão, não é? Já chegou aí, que é o tema deste programa. Estamos quase a terminar esta primeira parte, mas iríamos já para o centro do tema deste programa. Falar então de perdão não é propriamente fácil, não é? No entanto, para começar a falar sobre este tema, podemos ir à definição da própria palavra, do que é o perdão, de forma breve, para depois podermos alargar-nos mais na segunda parte. Talvez possa dizer que o perdão é o maior dom, hiperdom, o maior dom, e é o maior dom de Deus. Deus dá-nos o perdão, dá-nos a sua misericórdia, dá-nos todo o seu amor. E esta experiência nós todos podemos fazê-la, porque todos somos pecadores. Poderiam alguns dizer, Senhor Padre, mas Nossa Senhora não é pecadora. É verdade, mas também ela experimentou a misericórdia de Deus. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, diz ela, pôs os olhos na humildade da sua serva. Também Nossa Senhora fez essa experiência de ser perdoada em antecipação, daí ser concebida sem mácula do pecado original, como dizemos. No nosso caso, nós comuns, pecadores, fazemos esta experiência do perdão diariamente, fazemos esta experiência no reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa falta de correspondência tantas vezes ao amor de Deus, mas ao mesmo tempo esta experiência do perdão é o que nos levanta, é o que nos faz pensar, bem, Deus não desiste de mim, Deus ainda não desistiu de mim. E se Deus não desiste de nós, então quem somos nós para desistir? Esta experiência do perdão também eu fiz muitas vezes, como tinha dito em miúdo no colégio, quando passava aquela folha em que alguém escrevia o meu nome para eu me ir confessar. No tempo de seminário também. Aliás, tenho uma história engraçada no seminário. Havia um amigo, o Miguel, que era muito meu amigo no seminário, muitas vezes entrava no meu quarto, nós tínhamos quartos individuais, e ele às vezes entrava no quarto e nem sequer batia à porta. Entrava, e um dia eu estava sentado em cima da cama e ele entra no quarto, sem avisar, com uma lata enorme, como era próprio dele, e começa a avançar em direção à mesa onde tinha livros, onde tinha papéis escritos. E às tantas, ele pega num papel que estava em cima da mesa e começa a ler o papel. E eu percebi, Miguel, larga lá esse papel, não é para ver desse papel. E ele, mas o que é isto? E eu, Miguel, larga lá isso. Até com palavrões que não posso aqui repetir na televisão. E então, o Miguel diz, mas Tiago, isto são os teus pecados. E eu, Miguel, larga lá isso. E eu, não, porque faltam aqui coisas. E eu naquele momento, fiz a experiência, por um lado, da vergonha do porque é que ele está a ver os meus pecados, e por outro lado, como é que ele ainda é capaz de, por ser tão meu amigo, me dizer que faltam coisas, me apontar e ser capaz de corrigir, e de ainda assim ser meu amigo. É isso, Deus connosco. Deus ama-nos tanto, que nos conhece de verdade. Com Deus não há máscaras, com Deus não nos podemos esconder, e ainda assim Ele não se cansa de nos chamar à conversão, não se cansa de nos perdoar e de nos levantar. Muito obrigado, Padre Tiago, não é, por esta entrevista e por partilhar também sobre a sua vida e percebermos o quanto que o perdão também acabou por ser algo muito forte na sua experiência, no seu testemunho. E a importância de perdoar, de se sentir perdoado, não é? É uma tarefa difícil, muitas vezes, mas necessária. Vamos abordar mais a fundo este tema do perdão na segunda parte, e fique desse lado. Voltamos já. Sejam muito bem-vindos, então, a esta segunda parte do programa Manhã Viva. O tema de hoje estamos a falar sobre o perdão e o quanto que o perdão é este caminho, não é, aberto para a cura. Porém, nesta segunda parte do programa, vamos fazer uma ligação entre o perdão e os jovens, não é? Como é que estão ligados? Para nos ajudar a desmistificar sobre este tema, está presente o Padre Tiago Fonseca
E sabemos também que o perdão é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho após um profundo ferimento, não é? O perdão age como uma cicatrização, curando de dentro para fora. A cicatriz permanece, pois haverá sempre lembranças, não é? E estas também são são como que uma garantia de que temos uma história de vida, não é? Existe uma história. A palavra cura aplica-se porque houve uma ferida e o perdão sobre essa ferida evita a infecção, não é? Entre os outros, não é? Que se relacionam connosco, enfim. Padre Tiago, entretanto, na sua história, que esteve a contar na primeira parte, aconteceu a sua ordenação, não é? Já podemos perceber que entre os jovens o episódio de perdão, na necessidade de ser padre para ali poder confessar tantos jovens. E lanço assim a seguinte introdução, a seguinte pergunta. Quando somos pequeninos, uma das primeiras orações que aprendemos é o Pai Nosso, não é? Nesta oração, Jesus ensina-nos aquela parte em que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esta é uma oração diária, não é? No entanto, em relação aos jovens, será que eles a praticam, ou até mesmo nós, não é? Ou cada um de nós que já não está tão jovem. Somos jovens há mais tempo. Não é? Então... Somos jovens há mais tempo, isso mesmo. Será que as pessoas têm realmente consciência desta parte do Pai Nosso, do perdão, não é? Que o jovem tem essa... Têm tanta consciência que alguns até não rezam essa parte. Lembro-me de conhecer uma pessoa que no Pai Nosso saltava essa parte porque dizia: eu não consigo perdoar aquela pessoa, não me sinto capaz de rezar esta parte da oração. Eu a essa pessoa dizia-lhe: olha, mas é precisamente rezando que te vais tornar capaz de perdoar. Porque a oração alarga o nosso coração para ter os mesmos sentimentos de Deus, a oração torna-nos capazes de olhar para o outro como Deus olha, a oração torna-nos capazes de ser misericordiosos como o Pai. Como Jesus nos diz, ser misericordiosos como o Pai. Por isso é fundamental a oração do Pai Nosso, não apenas para nos lembrar que somos irmãos uns dos outros, todos filhos do mesmo Deus, mas também para nos lembrar que, do mesmo modo que Deus é misericordioso connosco, nós precisamos de ser misericordiosos uns com os outros. Eu gostava de partilhar, a propósito disso, que ainda no tempo de seminário fiz uma experiência da misericórdia de Deus que foi absolutamente transformadora. Embora já tivesse tido tantas experiências de perdão e de como era urgente haver padres confessores, ainda assim tinha dúvidas: será que é esta a minha vocação? Será que é mesmo este o caminho que Deus tem para mim? E eu na altura estava zangado com Deus. Estava no 3º ano do seminário, era um ano decisivo para continuar para o Seminário dos Olivais ou para deixar o seminário, e eu estava zangado com Deus porque tinha uma ferida, tinha uma dor que carregava secretamente, que era a dor de não ouvir bem. Tenho um problema auditivo, sou surdo, e isso gerava em mim uma grande raiva, um grande ressentimento contra Deus, alguma inveja em relação às outras pessoas, em relação aos outros seminaristas ou àqueles que ouviam bem. Fazia com que eu não estivesse bem com Deus e andava a carregar esta mágoa. E lembro-me de estar nesta fase zangado com Deus quando me foi feito um convite para ser diretor de um campo de férias. Esse convite seria imediatamente rejeitado se não fosse Deus. É que o convite era, entendia eu, também o próprio Deus a desafiar-me a ser diretor desse campo de férias. Eu pensava que era impossível ser diretor do campo de férias por ser seminarista, e este era o argumento que eu iria dar para recusar essa missão, mas na verdade o argumento principal para eu recusar ser diretor do campo de férias era a minha surdez e o medo da exposição mediática, a exposição diante de outros jovens daquele meu fracasso. Isto fazia-me ter medo de assumir responsabilidades. E eu pensei, às tantas, durante um retiro, se eu recusar ser diretor do campo de férias, também estou a recusar a vocação a ser padre.
Se eu não for capaz de ser diretor de um campo de férias, não serei capaz de ser padre, ser guia de uma comunidade. E nessa altura fui para retiro de silêncio e nesse retiro estávamos a rezar muito o Evangelho de São João e o padre pregador todos os dias fazia alguma meditação a partir de cada passagem do Evangelho. Eu às tantas pedi para falar com ele, é normal falarmos com o padre pregador, pedi para falar com ele e desabafei o meu desânimo e a minha dificuldade em aceitar-me assim como sou, surdo. E o padre disse-me, olha, mas se tu não aceitas que Deus te ame assim, surdo, não está a deixar que Deus seja Deus. E é precisamente na tua surdez que Deus vai manifestar o seu poder, como aquele cego de nascença que Jesus cura e que é precisamente para que se manifeste nele o poder de Deus que ele é cego. Também tu és surdo para que se manifeste em ti o poder de Deus, a glória de Deus. Bem, nessa altura, então, rendi-me diante de Deus, aceitei-me assim. Em certo sentido, também eu tive de perdoar Deus. Claro que isto é um bocadinho ousado, não é? E não me entendam mal, mas tive de aceitar que Deus me amava assim e tive de aceitar que era assim que Deus me quer. É exatamente assim que Deus me chama a ser padre. Pequenino. Isto foi um grande passo. Lembro-me já também no seminário de ler um livro sobre o Diário do Parque da Aldeia, um clássico que conta como um padre tinha no seu diário todas as histórias que ia encontrando em cada dia, e ele um dia encontrou uma senhora que ia à missa religiosamente todos os dias, mas que tinha uma cara muito triste e que andava muito triste há muitos anos. Até que finalmente ela ganhou coragem para se confessar e confessou a sua mágoa para com Deus, porque Deus tinha levado o seu filho amado e ela não conseguia aceitar isso. E o padre disse-lhe, olha, perdoa Deus. E ela, naquela confissão, pela primeira vez, deixou Deus ser Deus, perdoou Deus, aceitou também o perdão de Deus e saiu dali livre e feliz. Muitas vezes a nossa experiência na confissão, e agora já como padre posso falar disto, é uma experiência de libertarmos as pessoas dos seus pecados, dos seus erros, mas também de ajudarmos as pessoas a fazer as pazes com a vida, a fazer as pazes com outras pessoas e a fazer as pazes consigo mesmas. Sim. É tão importante aceitar ser perdoado, mas também é tão importante, com a ajuda de Deus, perdoar. Libertar-nos dos ressentimentos que tantas vezes vão prendendo o nosso coração. Isto é das experiências mais felizes que tenho como padre. É realmente a alegria de um padre é poder dar o perdão de Deus e poder libertar as pessoas da tristeza que nos trazem os pecados. Eu lembro-me de ter, já no ano passado, ter acompanhado uma história de reconciliação entre dois irmãos que é muito inspiradora. Eles não falavam há mais de 40 anos. E os dois à missa, mas não falavam há mais de 40 anos. Aliás, eu só muito tempo depois é que soube que eles dois eram irmãos e que soube desta história de não falarem um com o outro. E no dia 31 de maio, dia dos irmãos, fui celebrar a missa à comunidade de Ponte Boa dos Nampos, lá na Ericeira, onde agora estou como parco, e encontrei-os aos dois na igreja. Ela, a irmã, lá à frente, ele, o irmão, ao fundo da igreja, os dois já com 80 anos e não falavam há mais de 40 anos. E eu olhei e pensei, hoje é dia dos irmãos, é dia de os reconciliar. É então dia fui de ter Nossa com Senhora ele. da Visitação. Sim. Fui ter com ele primeiro e disse, Sr. Brados, hoje é dia dos irmãos, não quer fazer as pazes com a sua irmã? E ele disse, Sr. Padre, mas acha que ela quer? E eu tenho a certeza que ela quer. Ele disse, então se ela quer, eu quero. Depois fui ter com ela lá à frente e disse, Eugênio, já viu que hoje é dia dos irmãos e o seu irmão está ali ao fundo? E ele disse, Sr. Padre, já tinha reparado que ele estava ali. Então não quer fazer as pazes com ele. Hoje é dia dos irmãos. E ele perguntou, Sr. Padre, mas acha que ele quer? E eu tenho a certeza que ele quer. E ele disse, então, se ele quer, eu também quero. Combinámos que iriam rezar, ela iria rezar durante a missa, e no final da missa, peguei nela pelo braço e disse, Eugénia, vamos ali ao pé do seu irmão. Levei ao pé dele e disse, hoje é dia dos irmãos, saudai-vos na paz de Cristo. E eles abraçaram-se um ao outro, a chorar, a chorar, a chorar, e mais algumas pessoas que estavam ali na missa perceberam-se e que também conheciam a história. E isto é a alegria de um padre. Podermos ser ministros de Deus, da reconciliação.
e levar esta alegria à vida de cada pessoa. Isto é uma maravilha. E como é que é essa experiência também com os pequeninos, digamos assim? Porque ensinar as crianças sobre a importância do perdão também é uma tarefa importante, não é? Claro. É com os pais, a escola, a catequese. Como é que na sua vivência como sacerdote, na sua paróquia, vive É engraçado esta perguntar realidade? isso. Às vezes lá na paróquia diz, o senhor padre está sempre a querer confessar os pequeninos não têm pecado, não têm nada. E eu, não, é importantíssimo desde pequeninos sermos educados para esta sensibilidade, para aquilo que são os nossos pecados, as nossas faltas de amor. Um pecado é uma falta de amor. E nós temos falta de amor a Deus, falta de amor uns aos outros, aos pais, quando não obedecemos à primeira com boa cara, ou aos irmãos, quando não queremos emprestar o comando da televisão, ou o iPad, ou o computador, ou faltas de amor aos nossos amigos, quando não lhes passamos a bola e não os convidamos para vir jogar connosco. E essas pequenas faltas de amor, se vamos deixando crescer a insensibilidade no coração de uma criança, estamos a formar um homem adulto que vai perder também esta sensibilidade. E isto, por isso, é desde pequenino que tem de ser educado. Uhum. Nós, na paróquia, procuramos promover a confissão regular. E devo dizer, não consigo confessar tanto como gostaria e como as crianças precisam. Acho mesmo, e levo daqui deste programa, levo agora a vontade ainda maior de aumentar o horário das confissões dos pequeninos e dos crescidos, claro, mas é preciso e é fundamental, também com a ajuda dos pais, educarmos para esta importância do exame de consciência, todas as noites rezar aquela oração tão simples, obrigado, desculpa, ajuda-me Jesus, em que agradecemos as coisas boas do dia, em que pedimos desculpa por aquilo que foram as nossas falhas, em que pedimos ajuda para não fazer tantas asneiras e pedimos ajuda para os outros também. Mas isto é fundamental começar desde pequenino. Quando um pai ou uma mãe me diz, Sr. Padre, mas ele não tem pecados, que exagero. É importante ajudá-lo a reconhecer desde pequenino através do exame de consciência. Depois os pais às vezes vão-me dando razão. Mas é com os pequeninos também que se ganha este hábito da confissão regular. Claro. Se a confissão é algo tão raro na nossa vida, depois vamos ganhando medos, vamos ganhando desconfortos, vamos pensando, e se calhar o padre vai ficar a pensar mal de mim, e vamos adiando a confissão. Se desde pequeno formos habituados à confissão regular, idealmente uma vez por mês, então vai ser natural recorrermos com frequência à confissão, como Nossa Senhora até nos veio sugerir aqui em Fátima, quando disse à irmã Lúcia que gostaria que se promovesse a devoção dos 5 primeiros sábados, que inclui também a confissão mensal. Os jovens são o futuro do mundo, são o presente. E também precisam de se confessar, os jovens. Exato. Estão a enriquecê-lo com a sua contribuição. Um jovem já não é uma criança, não é? Encontra-se num momento da vida em que começa a assumir responsabilidades. Como falou aí, não é? Na sua história também, a dada altura, com o seu chamamento ao sacerdócio, aquelas situações, isto tem muita responsabilidade, não é? Via-se abraços com a sua limitação auditiva. Então, assim, os tempos mudam, então coloca-se a questão. Como é que são os jovens hoje? Não é? Este é um pouco um excerto da exortação apostólica que Cristo vive, no qual o Papa Francisco também lança esta pergunta, não é? Como são os jovens de hoje? No entanto, qual é que é a sua perspectiva diante deste tema também? Então, eu diria que os jovens são um enorme desafio e um enorme tesouro. São um enorme desafio porque vivem a idade das tensões consigo próprios, de descoberta de si, das paixões, ao mesmo tempo também de tomar decisões importantes para a vida, porque estão na fase de escolher o curso, de escolher a namorada, no caso dos rapazes, de escolher o namorado, no caso das raparigas, de discernir a vocação e, ao mesmo tempo, vivem num mundo onde muito pouco se fala de Deus. E isto gera nos jovens uma tensão por encontrar respostas para as perguntas que trazem.
e que muitas vezes não encontram essa resposta no mundo. Sim. Isto abre-nos aqui um campo alargado de oportunidades. Eu não gosto de ver isto como uma desgraça, mas gosto de ver isto como uma grande oportunidade. É certo que vivemos hoje dificuldades com os jovens. Muitos se queixam, os jovens são descomprometidos, os jovens não ligam nenhuma, os jovens esquecem os mais velhos. Mas vemos também sinais positivos. Vemos os jovens com vontade de mudar o mundo, vemos os jovens com preocupações ambientais, ecológicas. Claro, tudo isso precisa de ser ainda aprofundado e aprimorado. Mas precisamos de encontrar aqui pontos em comum. Um jovem tem preocupações ecológicas. Ótimo, vamos aproveitar essa preocupação ecológica para lhe dizer, olha, a ecologia passa também pela pessoa humana. Exato. Já o Papa Francisco, numa antecipação muito inspirada pelo Espírito Santo, escreveu aquela encíclica Laudato Si. Os jovens têm preocupações com as injustiças. Muito bem, vamos aproveitar esse desejo de justiça que está perdendo no coração de cada jovem para lhe dizer, não te esqueças de que há uma terrível injustiça para com Deus quando tu vives voltando costas a Deus. E nenhum de nós gosta de injustiças. Os jovens não gostam de injustiças. Então, vamos procurar, a partir deste desejo de justiça, então, mudar alguma coisa na tua vida e na tua relação com Deus. E aí, novamente, a confissão tem um papel fundamental. É que na confissão nós podemos ajudar os jovens a formar retamente a consciência e podemos ajudar os jovens também nesse discernimento que é fundamental para as decisões importantes da vida. Eu julgo que aqui temos também caminho para fazer. Ajudar a desmistificar alguns dos argumentos que os jovens têm contra a confissão. Nomeadamente o argumento clássico de o padre também é pecador, porque é que eu me vou confessar a um homem que é pecador? Ou ainda, para que é que eu me vou confessar se vou voltar aqui neste pecado a seguir? Eu não me confesso porque já sei que vou cair novamente. Ou então, porque é que eu me vou confessar se aquilo que eu vou estar a dizer na confissão toda a gente faz? Bem, é preciso aproveitarmos a desmistificar estas ideias, é preciso também ajudarmos o jovem a perceber que o padre não vai olhar para ele com desilusão, mas que o padre vai ficar contente porque o jovem está a confessar e que a nossa transparência diante de Deus, a nossa transparência diante do sacerdote na confissão é muito libertadora. É muito libertadora. Uhum. E a verdade é que há tantos jovens que carregam fardos pesados dentro de si, por alguma asneira que fizeram e que, infelizmente, estão arrependidos, mas ainda não experimentaram o perdão de Deus. Precisam tanto do sacramento da confissão, da reconciliação. Isso, não sabem perdoar e não conseguem fazer aquela... Muitas vezes também ficam zangados com eles próprios. Não conseguem perdoar os outros, mas também não conseguem perdoar-se a si próprios. E é preciso que lhes seja dito que na confissão nós experimentamos esse amor de Deus que nos perdoa e que nos levanta e que nos ajuda a perdoar. E claro, aquilo que nós dizemos na confissão poderemos voltar a cair novamente pouco depois. É certo, mas se tomarmos consciência disso e se nos confessarmos com frequência, certamente também teremos energia renovada, forças renovadas para lutar com mais empenho contra esses pecados. E é isso que nos está a ser dito na confissão. Na confissão eu venho pedir perdão, mas também venho pedir a ajuda de Deus para lutar contra os pecados. Às vezes os jovens só se querem aproximar da confissão quando já resolveram o problema. E eu te dizer, não, vem confessar-te precisamente no meio do problema. E aqui na confissão vais encontrar ajuda para encontrarmos a solução e para lutarmos contra esse pecado. Com a ajuda da Igreja, com a experiência que temos de 2000 anos a perdoar e a acompanhar a juventude. Agora temos aí às portas, já este ano, as Jornadas Mundiais da Juventude, onde existem, não é, muitos patronos santos e beatos jovens. Como é que o perdão pode estar ligado à santidade? Ou está ligado à santidade? Está profundamente ligado à santidade. Costuma-se dizer que um santo é um pecador que não desiste. E costuma-se dizer também que todos os santos tiveram um passado e todos os pecadores têm um futuro. Tantas vezes, fazendo esta experiência de uma vida transformada a partir de uma boa confissão. Não é uma confissão superficial, não é uma confissão a despachar, não é uma confissão a um padre velhinho surdo que não perceba bem os nossos pecados. Não, uma confissão a sério, em que nos aproximamos do Padre para pedir perdão pelas nossas faltas de amor a Deus, porque podíamos amar mais a Deus. E esta é a verdade. Vou fazer aqui uma confissão pública. Quando eu me confesso dos meus pecados, a primeira coisa que eu digo ao Padre é que amo pouquinho a Deus, que ainda amo pouquinho a Deus, que Deus merecia mais amor da minha parte.
Pois é isto que nós precisamos de dizer também na confissão, que ainda amamos pouquinho a Deus. Que aquela pergunta que Jesus faz aos apóstolos e que faz dirigida a cada um de nós, tu amas-me? Nós precisamos de lhe dizer ao Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo pouquinho, mas que eu te amo. E na confissão, começamos por isto mesmo, por confessar que ainda amamos pouquinho a Deus e que podemos amar mais. Mas depois pedimos perdão pelas faltas de amor aos outros, pelas faltas de amor próprio também, e isto é o que nos torna capazes de recomeçar uma vida nova, uma vida de santidade. Tantas vezes foi na confissão que encontrei força para recomeçar, e foi tantas vezes na confissão também que pude ser ministro de Deus e falar e emprestar a minha voz a Jesus e as minhas mãos a Jesus para que Jesus dissesse àquela pessoa, levanta-te e começa de novo. Lembro-me de ver pessoas a sair da confissão com uma alegria tão grande que é sinal da santidade. Nós saímos da confissão com esta possibilidade de começar de novo. Lembro-me também de participar na Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, na Polónia, e o tema aí era, precisamente, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Eu já tinha participado noutras Jornadas Mundial da Juventude antes, mas nesta participei como padre. E estive horas e horas e horas a confessar os jovens. E foi uma alegria imensa. Para os jovens, mas para o padre também uma alegria. Claro. Às vezes até digo aos jovens, vocês estão a ver um padre triste, confessem-se. Porque a alegria de um padre é a confissão. Claro que sim. E é também uma grande esperança. A confissão é sempre uma grande esperança. É um sinal também que nós acreditamos que Deus pode transformar-nos, que Deus, a quem nada é impossível, pode fazer de nós santos. E esses santos patronos da jornada, o Carlo Acutis e os outros santos, são um exemplo paradigmático do poder da confissão, o poder de uma boa confissão, nos santificar. É isto que acontece na confissão. Padre Tiago, estamos quase a chegar ao final do nosso programa, mas não sem antes fazer uma dinâmica que temos aqui preparada. À sua frente encontra-se então um potezinho, no qual tem várias definições do que é perdoar. Não é? Vou pedir-lhe para ir retirando umas quantas, uma a uma, bem. não é? Ler e comentar. Frasco do perdão. E tiro uma frase cada vez. Sim, vai tirando uma a uma, mas de Então, forma breve. Perdoar é uma ação. É verdade, mas diria que perdoar também é uma experiência passiva. Isto é, além da parte ativa de irmos ao encontro do outro para perdoar, precisamos primeiro de fazer essa experiência de sermos perdoados. E nós somos perdoados por Deus. Deus não se cansa de nos perdoar. Aliás, daí vem também a autoridade da Igreja para perdoar, porque Jesus disse, aquele a quem perdoar dos pecados serão perdoados. E por isso, perdoar é uma ação e perdoar é uma experiência. No meu caso, como padre, também tenho esta graça de dizer que perdoar é um sacramento. Sim. Estou ali, em nome de Jesus, a perdoar. Muito bem. Outra? Vamos a mais uma. Perdoar é um remédio para a alma. É verdade. Perdoar liberta-nos dos ressentimentos, liberta-nos das mágoas, liberta-nos dos rancores, tudo aquilo que faz mal à nossa alma, ao nosso coração. E perdoar vem-nos dar saúde. É salvação. Mais uma? Mais uma. Perdoar é um remédio. Isto é um bocadinho a repetição da anterior. Então vamos já passar a outra. É um remédio para a nossa cura, não é? Espiritual, psicológica, emocional. Perdoar é um desafio, é verdade. Perdoar é difícil. Perdoar é difícil e todos nós já fizemos experiências de, se calhar, ficarmos magoados, profundamente magoados com alguém e pensarmos esta pessoa é incorrigível, esta pessoa não tem perdão. Só que Deus nunca dirá isto de uma pessoa. A Deus nada é impossível. E por isso, onde nós vemos, se calhar, uma falta a condenar e a punir, Deus vê uma miséria a socorrer. E isso é tão diferente, é tão libertador, é tão desafiante, certamente, mas é assim mesmo. Deus olha para nós, não como incorrigíveis pecadores, Sim. mas como aqueles que quer levantar, que quer perdoar, que quer salvar. Mais uma, então, para depois seguirmos para a sua mensagem final. Perdoar é reconciliação. É
de facto, reconciliamos com Deus, reconciliamos uns com os outros, reconciliamos também connosco próprios, com a nossa história de vida, e por isso recomendo vivamente, vão-se confessar, vão ter com o padre da vossa paróquia, vão ter com o padre que acompanha a vossa comunidade e não hesitem em pedir ao padre para os atender na confissão. Isto é o melhor conselho que posso dar e é um conselho que salva não só cada um de nós na experiência de sermos perdoados, mas que também faz bem ao próprio padre que vai fazer as vezes de Jesus para perdoar em seu nome. Padre Tiago, muito obrigada pelo seu testemunho, Obrigado, pela sua vida, não é? Doada, não é? Como sacerdote. E obrigado por estar presente. Muito obrigada. Deus obrigado. abençoe. Sempre que quiserem, não se esqueçam, vão-se confessar, vão ter com o padre e se quiserem vir confessar-se à Ericeira também, ou à Carvoeira, que são as paróquias onde eu estou, aqui na Diocese de Lisboa, serão muito bem-vindos lá ao horário de confissões e também estarei disponível para confessar fora desse horário de atendimento. É sempre bom poder ser este ministro de Deus que dá o perdão. Obrigada. Muito obrigada também a si que esteve aí desse lado. Já sabe que pode sempre rever este programa ou outros temas do nosso YouTube Canção Nova Portugal, ou então ir acompanhando também a nossa página no Facebook, CN Portugal, onde também costumamos partilhar lá todos os programas que passam os programas do Manhã Viva, com inúmeros temas que levamos até si. Muito obrigada pela sua oração também e por nos ajudar, seja na oração, seja de outra forma, para que esta missão aconteça, e missão de evangelizar. Muito obrigada, Deus abençoe, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.